Oi gente, meu nome é Mário Melo e este é meu canal Nisso Cremos ADV. E hoje vamos conversar com vocês sobre um tema muito interessante chamado sobre a dieta de Deus. Na criação, Deus deu aos nossos primeiros pais uma dieta especial que nós conhecemos como vegetariana. Mas isso é baseado em Gênesis capítulo 1, verso 28 a 31. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus: Ainda eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que dão fruto e de sementes, isto vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Isso a gente encontra biblicamente dizendo que Deus, na criação do homem, ele instituiu a dieta vegetariana para o homem. Então, nesse período, o homem se alimentava exatamente de frutas, legumes, né? E isso causava um impacto muito positivo e importante no desenvolvimento intelectual, moral e espiritual do homem. Depois do dilúvio, não havia, né, porque a terra passou um bom tempo, né, debaixo d'água. Então não havia plantas, não havia árvores frutíferas, não havia frutas, não havia raízes, não havia legumes. Então Deus, com sua sabedoria, autorizou o homem a comer carne. Mas vamos ver isso na Bíblia? Gênesis capítulo 9, verso de 2 a 4. Gênesis capítulo 9, de 2 a 4. Diz assim: diz a palavra de Deus: Pavor e medo de vós terão todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar das vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive servirá para alimentos. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Nesse texto aqui, Deus autoriza o homem que estava numa terra devastada depois do dilúvio a comer carne. Agora, que tipo de carne Deus autorizou o homem? Será que ele disse que podia comer de tudo, podia comer qualquer tipo de carne, podia comer qualquer tipo de peixe, qualquer tipo de ave? A gente tem visto que algumas doenças que têm surgido na face da terra é devido à alimentação que o homem se alimenta. Então, em Levítico capítulo 11, do verso 1 até o 47, encontramos uma lista de animais que se pode e não se pode comer. A Bíblia utiliza umas expressões até interessantes: carnes limpas e carnes imundas. Então, ali encontraremos toda a listagem de que Deus proporcionou ao homem para que ele comesse. É interessante a gente observar, uma observação geral desse texto, que a Bíblia diz que o boi, a vaca, o carneiro, o cordeiro, a galinha, né, peixes com escama e barbatana, a gente encontra isso em Levítico capítulo 11. A gente encontra nessa lista que esses animais, que eles têm uma característica interessante. Esses quadrúpedes, eles ruminam, eles ficam o tempo todo ruminando, e tem o casco dividido em dois. É muito interessante. Esses são chamados na Bíblia de animais limpos, que a gente pode comer. E os peixes, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem de ter escama e barbatana. Os peixes de couro, eles não são apropriados para alimentação. É muito bom porque Deus, em toda a sua sabedoria, sabe
E também o homem, através das suas pesquisas, já detectou que esses animais que eu citei como na Bíblia são limpos, são animais que a gente pode, que eles são apropriados para alimentação. A gente pode comer à vontade, livre, que ele não tem problema de contaminação. Já a Bíblia diz também, no mesmo capítulo 11 de Levítico, a listagem de alguns animais que é chamado de impuros, ou que não é limpo, como o porco, o cavalo, o coelho, o lebre, o avestruz, o peixe de couro. A Bíblia chama esses animais de animais imundos. É interessante a gente notar que a Bíblia não chama esses animais de amaldiçoados, mas animais impróprios para alimentação. Então, quando essa história que algumas pessoas dizem por aí que querem comer de tudo, passar por cima do que Deus orientou, passar por cima do que Deus tem mostrado para o homem, para que o homem tenha saúde, diz que a gente ora, bota a mão por cima e Deus abençoa. Olha, é contraditório isso. Como é que Deus diz na sua palavra que esse animal não deve ser, não é propício para alimentação? E agora, através da minha oração, Deus abençoa esse animal? Abençoa essa comida? De forma alguma. E é interessante a gente notar também que todos que desobedecem essa recomendação estão sujeitos a consequências. Consequências essas que a desobediência direta a uma ordem de Deus leva a sofrimento, a tristeza, a doenças, morte. Olha, esses animais que a Bíblia considera como impróprios para alimentação, ele tem bactérias que ficam na sua carne. E o homem, mesmo assando, mesmo cozindo, eles não matam animais, esses vírus, propriamente dito, e a gente ingere e a gente tem a possibilidade de adquirir doenças que podem levar a óbito. Agora, qual foi o objetivo de Deus? Por que Deus deu esses princípios para cada um de nós? Porque Deus, desde a criação, fez com que o homem tivesse um tipo de alimentação, depois ele autorizou outra, mas com restrições, que não devia comer qualquer tipo de animal. Também Deus recomendou que o homem não comesse sangue. A gente encontra isso no livro de Levítico, capítulo 7, versos 26 e 27. É interessante que o homem aí faz seus sarapatéus, suas buchadas, né? Comida à base de sangue, galinha cabidela, mas a restrição bíblica é que a gente não devia comer, porque ou seja, as enfermidades da criatura estão no sangue. É tanto que quando estamos doentes, que vamos para o médico, a primeira coisa que ele faz é passar um exame de sangue, o chamado hemograma, que ali ele consegue mapear o que está acontecendo conosco através do sangue. Outra coisa também que a Bíblia recomenda que não devíamos comer, é gordura animal. Né? A gente encontra em Levítico capítulo 7, verso 22 a 25. A gente encontra na palavra de Deus dizendo, olha meu filho, não coma isso, não coma gordura. A gente tem visto como tem crescido o índice de pessoas com colesterol alto, né, triglicéridos e N outros problemas devido à gordura que comemos. É tanto que o texto diz que você pode utilizar a gordura em qualquer outra coisa, menos na alimentação. Agora, por que Deus deu esses princípios? No livro de 3 João, a gente vai abrir aqui a palavra, né? No livro de 3 João, capítulo 1, porque ele é um livro que ele não tem capítulos, mas a gente diz capítulo 1, verso 2, diz assim: Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, o objetivo desses princípios é para que a gente tenha saúde. Olha, é muito bom a gente servir a um Deus que se preocupa conosco. Deus nos ensinou desde o princípio como devíamos nos alimentar para termos saúde. Desde o princípio, Deus nos ama e mandou seu Filho unigênito para que tivéssemos vida e vida em abundância. Para que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, pudéssemos receber esse Espírito Santo com um corpo sadio, com um corpo limpo.
Então, o apelo que eu faço a você, siga a dieta de Deus. Se você não pode ser vegetariano, mas que pelo menos coma a carne que Deus designou para sendo apropriada para a nossa alimentação. Então, que Deus te abençoe e que tenha saúde. E que o Espírito Santo tome posse de você.